Tava bom o café, Bernardo? Tá bom. Muito bem. Amigos do Integração, estamos ao vivo. À esquerda do vídeo, o arquiteto e secretário de planejamento aqui do município, o Rafael Bazan, ele sempre é assim simpático. E à direita aqui o Bernardo, aqui, ó, como fala, engenheiro Bernardo Tomazelli. Bernardo Tomazelli, que é engenheiro e líder dos engenheiros. Exatamente. Presidente da planta. Dos engenheiros e arquitetos, diga-se de passagem, né? Exatamente isso. Vocês que obedeçam o presidente lá quando ele lança as cartilhas, porque se nem vocês não escutarem, imagina o restante. Eu estou testando aqui, tá tudo certo. Ó. Ali, ó. Tá bom? Tá bom, tá bom. Tudo testado. Vou aproximar um pouco mais pra gente curtir mais um pouco esses dois aí, ó. É uma dupla. Quantos anos tu tem, Rafa? 47. E tu, Bernardo? 36. Eu ia chamar os dois de jovem, mas não é tanto. Eu já tô um pouquinho mais passado pra jovem. Se isso alivia, eu tenho 56 anos. E o jornal já vai fazer 23 anos, Viu? agora em março. Que loucura. Estava sentado do lado do Bernardo. Pode ser, Bernardo? Pode, fica à vontade. Tá bom, tá. Deus o livre. Bom, conforme prometido aqui na abertura da live, nós vamos conversar mais especificamente sobre dois assuntos, mas que não são pouca coisa. Nós, quando chegamos numa cidade, a gente sempre dá uma reparada nos prédios, né? Até no hotel. A primeira coisa que a gente faz num hotel é fazer uma foto e mandar para a família, né? Claro. Eu cheguei no hotel. Sim. E tomara que esses hotéis sejam sempre bonitos, né? Uhum. Então, quem garante isso aqui em Gramado, para que continue essa máxima aqui, é uma lei municipal, claro, tem o plano diretor, mas aí teve uma lei complementar, da qual vai falar o Bernardo. A gente vai trocando ideia. Tá, trocando pode papo. ser. E o Rafael Bazan vai também falar sobre a nova centralidade de Gramado, que é um assunto novo, e são dois aspectos bem importantes assim, para que a cidade siga um rumo, mais ou menos, né, pré-determinado, para que não chegue aqui qualquer um e faça um prédio do jeito que bem entende, e acha que ficou bonito, e se atraca a vender. Então, Rafael, boa tarde para ti. Boa tarde. É um Começar prazer com estar os aqui falando com a tua audiência. Muito obrigado. E boa tarde ao Bernardo Bernardo Tomazelli. também. Boa tarde a todos, é um prazer sempre falar, ainda mais desses temas relevantes aí, né, pela entidade, né, junto com a prefeitura. A gente sabe dessa parceria, vamos dizer, público-privada e as entidades que têm que funcionar, e aqui é uma prova disso, né, Rafa? E a gente se ajudando, a gente consegue ter resultados positivos aí para a cidade, né? Beleza, então vamos falar primeiro dessa cartilha aqui, que é uma reprodução aqui desenhada da lei, né, que foi aprovada agora no final de dezembro, na metade de dezembro aqui na Câmara, com o Bernardo, porque também, através da planta, que é a entidade que ele preside, já fez pelo menos 2 eventos para apresentar isso. E um deles, inclusive, com os corretores de imóveis, né, que fazem a venda desses apartamentos, etc., para que eles também entendam muito bem. Eu queria que tu falasse um pouco desse estilo arquitetônico que Gramado adota, Bernardo. Na realidade, o estilo arquitetônico predominante de Gramado, ele é tema de debate desde o plano de 2006, né? Onde já se tinha um artigo, né, Rafa, pode ir complementando, que falava que as edificações deveriam ter pedra, madeira e telhado. E durante todo esse longo período aí de praticamente 20 anos, se discutiu de que forma a gente consegue fazer isso palpável, né? Transformar isso, tirar do subjetivo. Isso, né? como regulamentar isso, né? Essa lei, como tu falou, é uma lei que regulamenta um artigo que já estava no plano diretor de 22, né? Então, digamos, como o Bernardo falou, faz 20 anos que já existe essa ideia de regulamentação, esse debate na rua, mas nunca foi levado, né, aos finalmente, digamos assim, né? Que é essa proposta que a lei trouxe, e a cartilha hoje, né, apresenta de forma mais visual para quem vem empreender em Gramado e para a própria comunidade, né? Obviamente isso é cheio de detalhes técnicos e que muito mais interessam para quem está projetando uma obra. O que vocês poderiam explicar para a sociedade comum, né? O que são os principais pontos assim que são visuais assim, que
o gramadense, ou então o nosso visitante pode perceber? Eu acho que a forma como a gente regulamentou isso, ela ficou uma forma objetiva e, ao mesmo tempo, uma forma que garante aos arquitetos e engenheiros que vão trabalhar, né, ter a possibilidade de fazer o seu trabalho de forma livre, seguindo, né, os elementos arquitetônicos. Então, a primeira coisa que a gente definiu quando a gente estava trabalhando, é importante dizer que essa regulamentação ela nasce de um convênio entre a planta e o município, né? O município chamou a planta para fazer um convênio para ajudar a desenvolver esses estudos que levaram a lei e a cartilha. Então, lá nos primeiros debates, né, o que a gente definiu? Né? Quais são os elementos arquitetônicos que vão definir esse estilo arquitetônico? Porque é basicamente como se tu desse o arquiteto, né, esses elementos funcionam mais ou menos como se fossem as letras para um escritor. Então a gente dá, ou as palavras para um escritor, né? Então a gente determina estes elementos e os arquitetos, os engenheiros, eles vão poder usar esses elementos e compor a sua arquitetura. Então ao mesmo tempo ela fica objetiva, tu tem os elementos a cumprir e mantém ainda a liberdade para o arquiteto trabalhar o seu projeto dentro desses elementos. E vai mudar muito em relação ao que a gente vê hoje, Bernardo? Na realidade não é questão de mudar ou não, né? A questão principal da cartilha que a gente entende é manter o nosso DNA, a nossa essência, para que a gente continue sendo uma cidade diferente. Né? Eu entendo que a gente não pode se transformar numa grande metrópole onde tudo é igual. Né? A pessoa tem que chegar em Gramado, tem que entender que ela é uma cidade diferenciada, tanto pela segurança, pela qualidade, pelas ruas, por tudo que Gramado é diferente. E as edificações, a gente tem uma cartilha de estilo arquitetônico predominante, ela quer dizer o quê? Nós estamos enaltecendo o que deu certo lá atrás. Então essa comissão que fez parte de todo esse estudo junto com a prefeitura e profissionais da planta, analisou-se edificações de 50, 60 anos atrás. A gente fez uma linha do tempo da arquitetura em Gramado, né? E quais elementos se diferenciavam nessas edificações do que está vindo agora. Se criou uma forma de pontuação dependendo do zoneamento da cidade. Então, na parte central é mais restritivo, ou seja, a gente quer preservar mais a parte central e as vias de acesso da cidade, ou seja, onde o turista passa, ele vai chegar na cidade, a gente quer que ele tenha essa visão arquitetônica da cidade. Né? E os bairros adjacentes a gente tem uma permissividade maior, mas também tem que seguir as restrições da cartilha. Então, de forma alguma, a cartilha vem para podar a arquitetura dos profissionais. Não, não é isso. Não queremos que a cidade fique toda igual, de forma alguma. A gente quer manter a liberdade arquitetônica profissional, mas os elementos que diferenciam estarem presentes. Né? E tanto é por isso que tem um benefício. Mas eu acho que isso vai perguntar depois. Aí vocês vão fazendo uma pontuação. Quem está mais dentro desses... A gente tem uma pontuação de 0 a 100, digamos assim, né? E, como o Bernardo falou, nessas áreas centrais, em determinados bairros da cidade, a pontuação mínima para aprovar o projeto é 80. Né? Mas aquele empreendimento que alcançar o 100%, Exato. ele tem direito a 5% a mais de índice de aproveitamento. Então é uma forma da gente beneficiar. Um apartamento a mais. Vamos supor, pode ser algo nesse sentido. Se for de 50 apartamentos, pode fazer 51. Isso. Mas é legal. Então, mais é para preservar o que se tem do que para oferecer uma inovação. Tu sabe que a gente anda por aí e a gente sabe, né, o orgulho que o gramadense tem da sua cidade, né? E esse orgulho ele tá muito relacionado com a questão da paisagem, né? Que em Gramado a paisagem é paisagem natural mais a paisagem arquitetônica, né? E como tu falou lá no começo, né, o nosso visitante, quando ele vem para Gramado, ele espera ver esse ambiente, né? Ele tira foto, manda para a família, vê como é diferente. E Gramado é uma cidade que recebe muito investimento, né? A gente tem muitos investidores de fora que chegam aqui acostumados nas suas regiões e tal, e a gente precisa manter ao mesmo tempo a atração desses investimentos, né? Porque a cidade não pode parar, e depois a gente vai falar da nova centralidade, que é uma forma também de induzir esses investimentos para uma parte da cidade e tal. E ao mesmo tempo que a cidade não pode parar, a gente precisa manter essa ambiência, né? De qualidade de arquitetura. Bernardo, outro dia, nesse evento lá na Cristais, eu vi tu dizendo uma coisa muito legal. E eu vou te fazer uma pergunta agora para te oportunizar de repetir aquilo. Qual é o estilo de Gramado? É o alemão, o italiano,
o francês, o inglês, qual é o estilo de Gramado? Até o Rafa comentou isso também, né? A gente fala que Gramado tem um estilo próprio, né? Ela não tem, não queremos ser a Disney do Brasil, não queremos ser a Europa do Brasil, Exato. né? Eu acho que Gramado tem um estilo particular. Os profissionais que aqui trabalham, os nativos, vamos dizer assim, tem muita gente que se tornou gramadense, tem gente que é gramadense, que trabalha no setor, né? Hoje a nossa cidade ela é muito disciplinar em questão de investidores. Nós temos investidores locais e temos investidores internacionais. Então essas pessoas que vêm para cá, elas têm que entender esse DNA. E não é querer criar um estilo parecido com o europeu. Não, a gente tem um estilo único. E dessa forma a gente criou 8 elementos que estão nessa cartilha que diferenciam as nossas edificações dos demais, né? E aqui, quando a gente fala da pontuação, também é importante enaltecer que a gente priorizou muito o telhado. Né? A gente entende que dentro dos 100 pontos, se eu não me engano 60 ou 65, quem fizer um telhado completinho, com gaiuta, com mansarda, com terça, com beiral, que é um telhado tradicional, vamos dizer que tu tem como trazer elementos para diferenciar das outras edificações, mas quem fizer um telhado tradicional, ele já larga com 60 pontos praticamente. Então, o próprio plano diretor com a mudança de não cômputo do subtelhado já incentiva. Né? Já incentiva isso. Aí agora tu tem uma cartilha que incentiva o telhado. Então, tu vai às vezes para grandes cidades, e a gente fala aqui de cidades litorâneas, né? Pouco telhado, prédios verticais, caixas quadradas, né? E a nossa cidade se diferencia por causa do telhado. Então existem profissionais, tanto é que... mais que um telhado, então, é uma cobertura. Exato, até um sistema todo ali, né? Mas existem, a gente recebe na planta hoje ligações de outras cidades querendo saber como é que foi feita a cartilha. Que legal. Né? Tem cidades do Brasil inteiro já ligando, querendo saber como é que é a cartilha. E a cartilha, além de vocês terem feito uma impressa, que eu vi aqui no balcão da secretaria, para quem não sabe, nós estamos na Secretaria de Planejamento, aqui nessa linha de reuniões do Rafael. Ela também está disponível para baixar, né? Isso, está no site da planta. Depois a gente pode disponibilizar o link. Isso, deve estar no site e no site da prefeitura também. Isso aí. Sobre esse estilo arquitetônico, era isso? Claro, eu acho que é isso, né? Eu acho que foi uma coragem, digamos assim, da secretaria e da planta. A gente tem encarado esse desafio de depois de 20 anos de debate, ter de fato regulamentado esse assunto, né? Eu acho que ao longo do tempo esse assunto foi também amadurecendo na comunidade, né? O entendimento que era necessário regulamentar isso. E eu acho que Gramado vai ganhar muito. Eu já escutei de outros arquitetos que vêm aqui conversar e disseram, cara, a gente vai melhorar muito os projetos depois que for instituída a cartilha. cartilha. Eu ia te perguntar então, secretário, esses prédios que já tiveram a base lançada, eventualmente, inclusive, podem ser ajustados ou aquilo... Podem ser ajustados, mas com não certeza, necessariamente. mas não obrigatoriamente. Né? Isso. É importante falar também que com a cartilha pronta e a lei em vigor, a gente tira a subjetividade. Isso, gosto ou não gosto, é bonito ou é feio. Não, tá aqui. Agora nós vamos materializar. Não é aquela subjetividade, envia para o conselho, se o conselho achar que aprova ou não aprova. Então a gente precisa... É aquela questão que a gente sempre fala, né? Do empreendedor, do profissional e de quem está aqui dentro da secretaria, tanto quem analisa os projetos como quem está conduzindo a secretaria, a gente ter segurança. A gente ter segurança jurídica, né, para as coisas, né? Na verdade é uma lei complementar que integra o plano diretor, né? E ele tem que ser cumprido, não é uma questão de querer. Exatamente. Perfeito. Muito obrigado. Tá, e o que é essa nova centralidade aqui que pode começar do zero, assim, para mim? Beleza. Bom, eu quero entender isso aí. Eu vou sentar e vou a gente pode voltar lá atrás, né? Basicamente o que a gente estava falando aqui, a questão da cartilha, nova central e tal, isso tudo são regulamentações do plano diretor, né? Então no plano diretor, lá nas discussões de 2019, iniciou em 19 e elas foram até 22, a aprovação do plano é 22, né? Então existia uma área da cidade que há muito mais tempo já se entende como uma área propícia para uma expansão urbana de fato, né? Em termos de geografia. Isso, ela é na região do Mato Queimado. Tá? Ali, naquela região ali onde tem o Gaúcho, onde tem o Világio, para cima do Világio, ali naquela região, em frente ao Parque dos Pinheiros e tal. Então é uma região grande, são 900 hectares o total, né? E quando a gente estava debatendo o plano diretor, essa área já se esperava uma área de expansão urbana, a gente entendeu que o ideal seria fazer um projeto, tá, específico para aquela área.
O plano diretor a gente trabalha, digamos assim, de uma forma muito macro, né? E esse projeto, essa escala de projeto, né, ela precisava ser aprofundada. Tá? Então, o plano diretor, geralmente, a gente não tem algumas diretrizes que a gente tem ali, né? É uma escala de projeto mais aprofundada. São 900 hectares. O total são 900 hectares. Né? Eles já foram urbanizados Totalmente ali no a grande parte, todos esses 900 hectares vieram para a área urbana, né? Nesse último plano diretor. Uma parte não, mas vamos dizer 700 hectares veio né, para a área urbana no plano diretor. Mas a gente esvaziou, digamos assim, todos os índices e as possibilidades de uso daquela área, deixou bem restritiva para poder dar tempo, então, da gente fazer esse projeto. Né? Esse projeto que lá no plano diretor está como aqueles projetos urbanísticos relevantes. Então, nada mais é a nova centralidade que um projeto de expansão urbana, ordenado, né? Uma simbiose entre a questão urbanística e a questão ambiental. Acho que o projeto ele parte de uma questão ambiental, né? A questão ambiental ela comanda, né? Digamos assim, a forma de ocupação daquela área. E é um projeto que eu vislumbro, assim, o Bernardo participou de várias reuniões que a gente fez, a gente se reuniu com vários segmentos da sociedade no debate do plano, e a gente entende que ela pode ser uma centralidade não só para Gramado, mas como ela tem uma facilidade de acessos, digamos assim, de conexões com Canela, com Nova Petrópolis, a gente entende que no futuro pode ser uma centralidade regional também. Então é uma área de 900 hectares, a gente vai ter uma área reduzida que a gente chama de zona de ocupação intensiva, que vai ser feita uma operação urbana, onde o projeto vai ser aprofundado ainda, onde tem aqueles equipamentos estruturantes, né? A gente tem a ideia de levar para lá um hospital, né? Um hospital privado, já está sendo feita essa negociação. A gente tem outros equipamentos lá, a gente tem uma ideia de um mirante, eu não sei se tu chegou a acompanhar a audiência pública, mas, bom... Não deu para ir, eu queria muito ir, mas é por isso que eu vim aqui, porque teve mais gente que não pôde ir. Certo. Então, bom, é importante, né? Então, a tramitação disso, ela iniciou, né? A gente apresentou para os vereadores numa reunião fechada num primeiro momento. O projeto está sendo feito desde 2023, né? Depois a gente fez reuniões com os conselhos, e aí a gente fez a audiência pública, né? Que foi, acho que umas 2 semanas atrás, né? A gente ia fazer audiência pública aqui em cima no auditório do município. Até um dia antes eu estava preocupado, porque como é que ia ser a participação. Comecei a ligar para entidades e pedir, manda o pessoal aí, faz uma força aí para vir, pessoal. Quando a gente viu, a gente teve que transferir a audiência para o Hotel Serra Azul, né? Então, por um lado é bom ver, né, que a comunidade está participando e está interessada, né? E eu acho que é o grande projeto de Gramado aí dos próximos 30 anos, tá? Beleza. Mas eu, leigo que sou, achei pequena a área, 700 hectares. 900 no total, né? Pois mas 200 estão fora do... Não, é que eu digo assim, 200 já estavam como área urbana. Tá. 700 veio a ser urbano, então os 900 hoje são tudo é área urbana. Tá. E nessa área, assim, tipo, com o principal diferencial, dentro desses 900 hectares, a construção pode ser diferente? O que tu tá prevendo? Bom, falar em centralidade, né? Esse termo, assim, ele vem imbuído de vários significados, né? E um dos significados é densidade. Então a gente pretende que aquilo seja uma área mais densa, né? Essa área de 65 hectares, que é a zona de ocupação intensiva, a gente entende que é uma área em que ela tem que ter uma densidade até um pouco maior que aqui do centro, né? Então o índice de aproveitamento ele vai ser mais alto, ele chega a 2,8, aqui no centro é 2, né? E também essa palavra, entre os significados dela também está aquela questão de sobreposição de usos que eu falo muito. É a gente ter todos os usos no mesmo lugar. É o sujeito poder morar no seu apartamento, descer e num raio aí de 500 metros ele ter tudo que ele precisa para viver. Supermercado, lojas, serviço, hospital, ter lazer, ter tudo no mesmo lugar, né? As cidades no Brasil, e Gramado não foi diferente, elas foram crescendo de uma forma, basicamente com loteamentos unifamiliares, de um uso só. O pessoal só mora no lugar, né? Se a gente for ver Gramado assim, dos últimos anos, um loteamento aqui, um loteamento ali, um loteamento lá, e a cidade vai consumindo o território com muito baixa densidade. O que acontece isso? Para comprar um pão, a pessoa precisa vir no centro. Né? Sim. O transporte público não funciona porque não tem demanda, tem pouca demanda, a conta não fecha, o município tem que, né, arcar com a diferença, geralmente, né?
Por quê? Porque tem pouca gente morando numa área muito extensa de território. Então a ideia da nova centralidade é uma concentração de gente no mesmo lugar, tendo todas as atividades urbanas ali. Quantos proprietários tem dentro desses 900 hectares? Se eu te falar agora, eu vou te Porque mentir, mas isso tem mais de 20, tá? Mais no de total. 20. Isso. É pouco, então. Né? Porque o que acontece? Eram todas áreas rurais, né? O que deu, digamos assim, deu sorte. Né? Sim, que bom. Nesse sentido. Porque os lotes ali, eles vão poder serem também menores, por exemplo? Então, como a ideia é ter uma densidade tipo, maior então, dentro daqueles 65 então, hectares. assim, dos 65 hectares, basicamente a ideia é ter uma densidade maior nesses 65, então basicamente vão ser prédios plurifamiliares, com comercial, com serviços, com tudo junto. No restante da área, a gente tem alguns eixos, né? Que a gente está chamando eixos de urbanidade e eixos paisagísticos, digamos, a estrada do Parque dos Pinheiros. Ali é um eixo paisagístico. Ali, a ideia é que aquela via continue mais ou menos como ela está, com a paisagem sendo o principal. A gente tem um outro eixo no meio, mais ou menos, que atravessa essa área dos 900 hectares, que a gente chama de eixo urbanístico. Então é uma área, mais ou menos uma reprodução, digamos, da Avenida das Hortênsias ou da Avenida Borges de Medeiros, naquele lugar. E a gente tem dentro, né, além dos eixos, a gente vai ter as áreas de ocupação rarefeita, que são áreas para poder ter um condomínio pequeno, um loteamento pequeno de unifamiliar. Então a ideia é que todos os tipos de pessoas, digamos assim, ou de interesses possam estar na mesma área. Daqui, aqueles 200 hectares do Clube Med estão dentro da área da nossa centralidade. Por isso que eu falei 700, só sobrou 700. Isso aí. Só sobrou 700. E o Clube Med, ele vem tramitando esse projeto deles há um bom tempo, né? Claro, eles têm 200 hectares para fazer, né, um complexo grande, né? E eles estão agora com uma primeira fase, que é o complexo do hotel em si, né? Eles até mudaram o nome, né? Eles estão agora trabalhando com o nome do Sirena Gramado, que é o complexo inteiro, se chama Sirena Gramado, e os 200 hectares e o Clube Med faz parte do Sirena Gramado, né? Então agora eles iniciaram as obras da primeira fase do hotel, mas aquela área de 200, ela vai abrigar um complexo enorme, com residencial, com comércio, com serviços, com tudo. E vindo de encontro do interesse do projeto da nova centralidade, né? Então, eu costumo dizer assim que quando as coisas são para acontecer, eu acho que as coisas vão convergindo, né? Então, o município lá em 22 teve a ideia no plano diretor, né, de fazer um projeto específico naquela área. A principal área realmente era aquela área dos 200 hectares que o pessoal do Clube Med comprou. Eles vieram mais ou menos, né, entendendo o que o município fez reuniões com eles compraram a ideia da nova centralidade, então as coisas começam a acontecer, a gente já tem outros empreendedores que estavam com um projeto pensando em alguma coisa naquela área, mas entenderam, a gente fez várias reuniões com os proprietários, então eu acho que aos poucos isso vai acontecendo de fato, né, a nova centralidade. É complexo, né? Eu estou aqui viajando, né? Tentando entender. Tu tem que aliar o futuro da cidade, da expansão urbana da cidade, com a viabilidade econômica do local. Que isso tem que dar certo, né? Sim, porque os proprietários têm que lucrar, tem que dar certo. Porque o município, esse projeto ele é inovador, assim, e a gente não tem muitas referências, digamos, porque no Brasil principalmente. Porque projetos de centralidade que foram feitos no Brasil geralmente tinham 1 ou 2 proprietários que se juntaram e fizeram um empreendimento. E aí lançam eles. Isso. Exato. O município não tem área ali. Tem uma área do município. Então o município coloca a regra, que é o que cabe ao município, né, ao poder público, então regrar, mas obviamente entendendo os interesses dos proprietários, juntando os proprietários, apresentando, né, e a gente entende que aquela área vai se desenvolver, provavelmente aí nos próximos 5 anos a gente já vai ver movimentações, né? Porque agora a lei aprova, depois começam a entrar os projetos de parcelamento do solo mesmo, depois começam as obras disso, para depois vir as obras de edificação, né? Muito bom, a ideia é boa, eu acho que principalmente para um município que nem o nosso, que não tem território, né? Exato. Aqui perto. E isso acaba também... Eu acho que nós temos que levar o centro de volta para a linha nova. O que vocês acham? Pode ser. Isso acaba também, né, dando uma, vamos dizer assim, uma organizada na questão de loteamentos irregulares. Tu acaba, vamos dizer assim, criando uma nova centralidade, tu cria novas possibilidades. A gente cria oferta, né? Tu cria oferta. Eu acho que muito do valor
né, e da dificuldade que é hoje em Gramado, a questão da habitação, né, da habitação popular. E popular em Gramado a gente chega a 12 salários mínimos, né, que é um valor, um salário bom, né? E a dificuldade que se tem é pela escassez também. Então, eu ia dizer, secretário, porque para uma coisa assim mais audaciosa a ponto de começar a influenciar no valor, por exemplo, de um apartamento, tem possibilidade de vocês pensar em novas áreas no futuro, assim, que mesmo que tu não dê esse mesmo nome, que nova centralidade já está usado. Tu sabe que, por exemplo, em outras regiões, poderia ser até mais interioradas um pouco, ou Serra Grande. Tu sabe que dos estudos que a gente tem feito e no desenvolvimento desse projeto, foi até um pouco um entendimento, né, de algumas áreas da cidade, né? Se a gente for pensar, Gramado é uma cidade que tem um centro tradicional, né, que muita gente chama de centro histórico, mas eu não gosto desse termo, porque eu acho que a cidade é tão nova que não cabe a palavra histórico, né? A gente tem um centro tradicional, mas a gente tem, tipo, o bairro Várzea Grande, que é uma outra centralidade, se a gente for pensar, né? A gente tem o Carmiel lá, que é uma outra centralidade, né? Agora a gente está indo para a Zona Norte, criando uma nova. E eu acho que essa escala de projeto que a gente trabalhou, né, de projeto urbano, né, que não é plano diretor, mas é projeto mesmo, a gente baixa a escala, né, e consegue ter mais detalhes. Eu acho que é uma escala de planejamento que é pouco usada no Brasil e a gente está usando na nova centralidade, mas a gente vai caber para a gente usar para esses outros locais. Porque a gente pega a Várzea Grande, vamos fazer um projeto então, na Várzea Grande. A gente vai conseguir entender melhor no detalhe o que a Serra Grande precisa, conseguir local, exatamente. E eu acho que isso provavelmente, né, a gente espera que seja a tendência daqui para frente, né, no planejamento aqui. Ainda, o que tu disse que vai mudar assim, tipo, aqui no centro é 2.0, aqui no centro lá 2.8. Aqui no centro o índice é 2, né? Então, assim, um terreno de 1.000 metros quadrados, a pessoa consegue construir, né, computável, 2.000 metros quadrados. Ah, tá, entendi. E lá é 2.8, né? 2.800 metros quadrados. Isso. Então, a gente está criando essa zona de ocupação intensiva, né? Que tá mais densidade. Como... Isso. O número de pavimentos, ele vai mais ou menos manter o mesmo, né? Ah, tá. Não vai mexer no número de pavimentos. Isso. A gente tem algumas inovações, assim, que a gente está trazendo, né, na lei da nova centralidade. Uma delas é uma questão de incentivos para a habitação popular. Né? Isso foi uma coisa também que a gente debateu muito com o pessoal da planta, porque no final das contas a gente precisa entender o que faz sentido para o empreendedor. Né? Então a gente está criando ali um programa de incentivos para a nova centralidade. Eu também costumo dizer que a nova centralidade é meio que uma zona de testes assim, de algumas coisas. Né? Se der certo lá, a gente depois pode botar no resto da cidade. Né? Então a ideia lá é que o empreendedor que ele for aderir a esse programa de incentivos de habitação, que nada mais é que o município vai dar mais potencial construtivo para ele, e ele vai ter uma parte, não 100% das unidades, que ele vai ter que vender por uma faixa de renda específica, né? Que no caso do popular é até 12 salários mínimos. Então a gente entende que a gente tem uma necessidade nessa faixa de renda, né? Até essa faixa de renda, que o cidadão de Gramado ele não consegue comprar seu imóvel. Perfeito, eu entendi. O projeto é complexo. Eu estou curioso. Eu acho que é importante. Atividade, né? Sim. Porque é um projeto de longo prazo, né? E vai ter de passar pelos proprietários que tem lá, de quererem parcelar suas áreas. Exatamente. Então o que provavelmente vai acontecer, né? Um projeto de longo prazo, fazer cidade não é da noite pro dia, né? Pois isso implica em novas ruas, tudo. É uma nova estrutura. E aí entra junto à prefeitura os empreendedores. Os empreendedores, né? Eles vão ter que fazer essa estrada. Isso. Antigamente, sim. A prefeitura ia botar as máquinas e fazer as estradas. A prefeitura dá os patrola e o secretário de obras para acompanhar. Hoje é tudo para vocês, né? Eu acho legal frisar, né? Porque às vezes as pessoas não conhecem o projeto, ou não sabem o histórico, ou não sabem o contexto dele. Mas quando o Rafa fala, e daí a gente fala da Cris também, da Secretaria do Meio Ambiente, isso. Cara, quando tu fala que primeiro veio o ambiental e depois veio o urbanístico, então as pessoas dizem, vamos devastar a cidade, vamos ampliar a área urbana só por interesse do mercado. Não, é bem ao contrário. Primeiro veio os requisitos ambientais, se norteou ali as vias principais em virtude da parte ambiental, e depois se pensou no urbanístico e na viabilidade econômica do negócio. E ficou de pé.
Então agora existe mais um longo prazo, né, que a gente fala de maturação, que isso aí nós vamos ver, 5 anos nós vamos começar a ver coisas, porque o Clube Med já está em andamento. E a gente tem outros empreendimentos assim que já estão esperando a lei aprovar para tramitar, né? Como é que vai ser essa lei? Ela é uma lei complementar também, né? Ela regulamenta um artigo do plano diretor. Então agora a gente está com o projeto basicamente pronto, né, para encaminhar para a Câmara de Vereadores. E até acho que é importante falar para a tua audiência, para o pessoal ficar ligado, que vai ter mais uma audiência pública lá na Câmara. Então acho que é importante a participação da comunidade para entender o projeto, né? Muita gente, e eu como gramadense, o Bernardo também é gramadense, né? E a gente vê assim muitas pessoas que têm aquele saudosismo da Gramado antiga e tal, né? Eu também gostava da Gramado antiga, né? Mas eu acho que a cidade, ela, como todo ser vivo, ela precisa evoluir, porque senão ela morre. Como eu falei antes, né, Gramado atrai muitos investimentos. E a gente precisa, muitas cidades do Brasil precisam fazer, né, precisa ir lá buscar investidores, dar incentivos e não. E Gramado é o contrário. Mas eu acho que o papel do poder público, das entidades, é a gente saber direcionar esses investimentos de uma forma que o investimento seja bom para quem investe, obviamente, mas também seja bom para a cidade e para o restante da comunidade. E não adianta a gente achar que tem que parar, que não pode crescer mais, que não pode desenvolver mais. O que a gente precisa é fazer que o desenvolvimento seja bom para todos. É o mesmo conceito da cartilha. É tu incentivar o crescimento ordenado, para não perder a essência, para não perder as raízes. Se a gente cria um projeto lá que tu abole qualquer outra expectativa de crescimento da cidade organizado, ele talvez iria acontecer por uma necessidade da cidade de qualquer jeito. Exatamente. Assim sendo ordenado. Então eu acho louvável. E é a oportunidade, né, que a gente fala, de fazer uma coisa do zero. Tu já imaginou, tu fazer infraestrutura do zero, tu fazer as ruas, né, larguras, né, tu criar novos foi a oportunidade elementos, que né? lá na década de 30 o Leopoldo Rosenfeld fez no Planalto. Se a gente pensa, né, o centro de Gramado, e a gente pensa num bairro que tem características de planejamento, né, que tem características de conexões de partes da cidade, o bairro Planalto é um exemplo, sabe? Perfeito. Bazan, ainda, agora mudando um pouco de assunto, posso? Claro, fica à vontade. Tá, novos projetos não estão sendo recebidos, então o que adianta a nova centralidade? Tá sendo, sim. Né? A gente sabe, né, que o mercado tá um pouco mais devagar do que já foi, né, por várias questões, né, mas os projetos novos estão sendo recebidos, sim, a Secretaria está trabalhando, a Secretaria de Meio Ambiente também. Que fiquem fora do decreto. Né? Mas esses são específicos de hotelaria, né? Tá bem, então beleza. Mais algo assim que tu gostaria? Olha, a gente está aqui na Secretaria com várias frentes abertas, né? Eu brinco muito com o Bernardo, né? Eu preciso começar a fechar algumas frentes, né? E eu queria até trazer aí pro pessoal que agora em março a gente inicia aquela obra do Lago Joaquim, né? Foi um projeto assim desenvolvido com muito afinco aqui pela Secretaria, né? A gente fez um concurso público, né? Com o pessoal do IAB, então teve o vencedor do concurso público, a gente contratou o escritório que desenvolveu todos os projetos e para isso leva seu tempo, né? Eu como arquiteto, né? Eu digo que às vezes é muito melhor a gente perder tempo no projeto e depois que a obra ande de uma forma, né? Então agora o projeto foi entregue, todo o projeto, a gente fez a licitação da obra, teve um vencedor e agora, provavelmente agora nos próximos dias a gente assina o contrato e em março a gente vai dar a ordem de início. Então vão ser 2 anos de obra, né? Uma obra que vai reestruturar toda aquela área do Lago Joaquim, aí onde está hoje a Secretaria, né? E a gente tem certeza que vai deixar um legado muito positivo para a cidade, que a comunidade abrace de novo aquela área, né? E ali, se vale a pena comentar, esse recurso que vai ser investido ali, que não é pouco. São 8,5 milhões, né, da operação urbana. De uma multa para um empresário que não cumpriu fidedignamente o código. Exatamente. É importante dar um toque, pelo menos nisso. Foi feita uma regularização, né, de um hotel grande que fez uma metragem quadrada e pavimento a mais, e aí chegou-se num consenso, digamos, e foi feita uma lei, né, uma de operação urbana, e esse dinheiro vem dali, né? Bom, se nós entrarmos nesses assuntos, o prefeito, o vice, eu tenho entrevistado eles, ouvido as falas,
é bastante coisa que realmente que passa por aqui. Sim. Tipo, nós temos aí, vai ser mexido naquele trecho da Borges lá no fundo, que Que ainda tem o fio no alto, né? Que tem que enterrar os fiozinhos. Isso. Na Rua Torta, Isso. na Rua Coberta. Esperamos ter novidades boas aí, o prefeito está trabalhando com muito afinco nisso, né? A gente espera ter novidades disso aí nas próximas semanas também. O prefeito disse, segunda de noite lá na Câmara, que hoje ou amanhã estaria muito sujeito a ele assinar o contrato com a PP ali da Rua Coberta. Tu tá sabendo algo? Se tu não pode deixar escapar, estamos ao vivo. Eu não tô sabendo, mas se eu soubesse eu também não diria, porque isso eu preciso deixar que o prefeito diga, né? Não, mas ele falou Eu não posso tirar dele essa... Sim, ele falou segunda que possivelmente hoje é quarta, né? Sim. Isso. Hoje é dia do sofá, os dois estão mais alegres que nunca. Ou hoje ou amanhã, muito possivelmente, ele iria assinar essa parceria. Não sei se não é contigo. Não posso falar. Ah, viu? Deve ser algum empreendimento. A gente tem convicção que a gente está no caminho no caminho certo, aí a gente vai dar mais uma repaginada no centro de Gramado, que eu acho que também está precisando, né? Legal. Gramado é uma cidade que ela bota o sarrafo muito em cima sempre, né? E a gente precisa correr atrás para dar conta disso. O prefeito disse que vai ser uma nova Rua Coberta. E que vai ter um museu subterrâneo. É sério? Não posso falar. Vamos esperar os próximos capítulos. Falar da descentralização também, né, Rafa? Que a gente tem aí um convênio que a gente vai criar um novo termo de cooperação entre a planta e a Secretaria de Planejamento para fazer um master plan da descentralização da prefeitura, do serviço público. Ah, que vai lá para Isso. A ideia é fazer uma análise naquela área da... Isso, o município comprou aquela área logo passando o pórtico de Nova Metrópolis, né? Ali do lado onde tem a Rádio Excelsior, então são um complexo de áreas. Leopete? Isso, e aí junta com a área da Rádio Excelsior, ali onde tem a delegacia. É um complexo de áreas ali que são áreas do município. Isso foi bom tu falar pra mim. Então a gente tem, né, a ideia de tirar o centro administrativo daqui, a gente sabe, né, toda essa pressão que o centro de Gramado hoje sofre, né? Também por aquilo que a gente tinha falado antes, né? A pessoa mora num lugar, tem que vir comprar o pão, tem que vir no centro, né? Já mudou muito, Isso, mas ainda tem isso, né? Por falar nisso, a avenida aqui também vai ser fiação subterrânea. Isso, que vai passar na frente da Prefe ali. Isso mesmo. Então tá. Então a gente está com a ideia, né, de transferir um empreendimento aqui, botar loja. Esse é o segundo passo. Então a ideia é de transferir, né, a sede do município então para aquela área e também a rodoviária, né, a gente levar para aquela região também. E aí a planta entra agora com engenheiros, etc, para fazer um pré-estudo, já um exatamente isso. É trazer para o debate, né? Ver o que precisa de área quadrada, quais secretarias poderiam usar daquele espaço, como viabilizar financeiramente essa construção, porque não é uma coisa de da dia para a noite também. Eu então, não sou engenheiro, mas eu imagino que tu vai ter que pegar a área inteira e planejar toda ela. Tipo, aqui vai ser o centro administrativo, aqui vai ser o banco, aqui vai ser a rodoviária. Fazer todo um programa de necessidades, um briefing. Ela é uma área que ela tem quase 8 hectares, mais uma área da prefeitura que chega a quase 9 hectares. Então, se a gente pensar que uma quadra normal, né, de uma cidade tem aí 1,5 hectare, então a gente dá para ter uma ideia do tamanho daquilo e das possibilidades de uso daquela área. Top, isso a gente vai poder falar na sequência, então. Assim, tu vai começar os primeiros rabiscos, tu já me mostra. Sim, senhor. Porque ali tem que ter tudo, tem que ter estacionamento, tem que ter como entrar com um caminhão para descarregar coisas. Ônibus, claro. É isso aí. Vai ter uma rodoviária. É isso aí. Então depois aí na área da rodoviária, aí a gente tem outras ideias, mas isso na sequência. Bastante quebrada aquela área. É isso que o Master Plan vai dizer. Né? Primeiro, nós não estamos dizendo que vai para lá, nós vamos fazer os estudos para ver se é viável economicamente, infraestrutura, né? A questão da declividade. Eu acho que tudo isso nesse Master Plan vai dizer dá para ir, o que dá para ir e como. Eu penso, secretário, que a rodoviária vai ficar fora disso aí. Vamos ver o estudo, o que o estudo vai a rodoviária é ônibus, é muitos ônibus. Só a Gramado Turismo é 24 ônibus. Tu imagina cada 10 minutos passando perto da Secretaria de Planejamento um ônibus. Tá, tudo bem, daqui 5 anos vão ser tudo elétrico, não vai dar barulho. Tem várias coisas conectando, né, Rafa? Foi bom conversar com vocês. Sempre é um prazer aí. Vamos trocar mais essa ideia mais vezes. Eu acho que é importante a gente estar
passando aí para a comunidade o que a gente está fazendo. E, por exemplo, a nova centralidade, a próxima vai ser como? Segunda nova? Pode ser a nova, né? Tipo, tem o Papa João Paulo I, o Papa João Paulo II. Pode Valeu, ser. Bazan, muito obrigado. Sucesso aí. Aliás, o Bernardo também foi secretário, né? Foi. 1 ano e pouco. 1 ano. Não aguentou lá. Eu já estou quase 5. Tá vendo? 5 anos. Que louvar esse secretário. Fiquem conversando mais um pouco aqui. Aproveitem que estamos ao vivo. Ao vivo, é? Claro. Quase Tá 5 bom. Querida Quase 5 audiência, anos. muito obrigado, hein? Legal. Nós vamos baixar esse vídeo e vamos também baixar ele lá no YouTube para que fique bastante tempo, porque daqui 5 anos eu quero vir aqui cobrar desses dois aí. O que aconteceu e o que não aconteceu. Muito bom. Legal. Forte abraço, tchau.